Muito boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor esteja convosco e permaneça convosco, abençoando o coração de todos vocês, enquanto a gente vai tentar dizer alguma coisa do que Deus colocou no nosso coração nesta semana. Então, a princípio, eu quero saudar os irmãos e também, esse microfone aqui está difícil, e também os irmãos da internet, se está sendo transmitido. Eu gostaria de trocar o telefone, está difícil. Assim eu fico menos tenso com a voz que não sai. E preciso controlar um pouco menos, e a mesa fica aí responsável por correr atrás da minha palavra e do tom que eu estou falando. Mas eu queria saudar todos os irmãos e dizer da alegria que nós temos de estar na casa do Senhor, de mais uma vez sermos convidados para falar. E o pastor, essa semana que passou, ele me avisou e pediu que eu preparasse alguma coisa para falar de família. E a maior dificuldade que eu tenho, meu irmão, é se você me colocar um tema. Se você deixar um tema livre para mim, é tranquilo. Mas falou o tema, eu começo a ficar tenso, porque eu não consigo chegar naquele tema. Para mim é muito difícil. Então, não que eu não goste, mas eu tenho muita dificuldade. E aí a gente tem que estudar muito, porque a gente tem que preparar alguma coisa no meio de algo que Deus falou no passado, para trazer uma interpretação para a família. E aí a gente começa a ter muita dificuldade com a história toda que se passa em torno do texto, que às vezes a gente escolhe, e tentar buscar alguma coisa que eu possa trazer para a família. Então, antes da gente ler, eu queria só dizer que é uma experiência muito boa essa de ser desafiado sempre, porque a gente acaba estudando bastante. Fica quase que uma aula, tanto é que o comecinho vai ser quase que uma aula para os irmãos. Depois, eu vou puxar para o lado da prédica, da fala, para que os irmãos possam colocar no seu coração a interpretação que Deus vai prover ao coração de vocês. Mas, como eu disse, falar sobre família é um desafio muito grande, porque nós vivemos em família, nós temos uma realidade de família. E quando nós pensamos em família, a gente começa... Hoje eu ouvi uma frase num programa da televisão, no meio do almoço, praticamente, em que o artista, o ator, o convidado, sei lá quem, ele falou assim, eu achava que eu era feliz sozinho. E, de repente, nasceu a filha, alguma coisa assim. E aí, sim, estava constituída a família, ou seja, a família pai, mãe e filho. E aí ele notou que tudo que ele tinha passado era tudo sem graça. A graça começou ali, né? Porque Deus instituiu o homem para viver em família. Então, a graça de tudo isso, a alegria de todas essas coisas começa na nossa casa quando a gente olha para os nossos parentes mais próximos e a gente olha, estamos em família. Eu tenho liberdade para falar algumas coisas. Mas quando eu estou na família dos outros, que é a família de Deus, é a família da fé, eu começo a ficar um pouquinho sem liberdade para falar algumas coisas. Então, eu peço que os irmãos considerem o que eu vou falar hoje, guardem no coração a mensagem do texto e que a gente possa, de alguma forma, levar isso para as nossas casas e aprender com essa história muito antiga, lá do Velho Testamento, de um texto muito conhecido dos irmãos. Eu queria, então, começar lendo o texto. Eu não projetei o texto, mas eu vou ler. Está em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. E a leitura vai até o versículo 11. Do primeiro versículo ao versículo 11. Então, o texto de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaim de Judá, para levarem de lá para cima
a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus na casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Até aí o texto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, e por essa oportunidade de entender ou trazer para o nosso coração a mensagem que o Senhor tem colocado nas nossas vidas através desses dias. Pedimos, Senhor, que sejamos instrumentos da Tua palavra e que possamos falar com ousadia, com o coração contrito, mas com verdade diante daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Vamos então começar a nossa primeira parte aí do estudo, dizendo que, se eu fosse dar um nome aí para esse texto, acho que a Maria Luísa precisa para editar o vídeo, diz assim, ó: a bênção da presença de Deus. Que bênção extraordinária que é a presença de Deus. É isso que a gente vai conversar hoje. Talvez a gente tenha alguma dificuldade de fazer uma explanação do que vivia o povo na época. Mas eu acho que com essa primeira abordagem, que é uma introdução, a gente vai começar a entender em que circunstância vivia o povo e como eles estavam nessa época. Nós temos aqui um mapinha muito simples, bem resumido, do estado de Israel, parte do estado de Israel, a parte lateral do Rio Jordão. Na parte sul, onde ficavam as 2 tribos de Judá, a de Benjamim e a própria de Judá, onde tínhamos a cidade de Jerusalém, que ainda não era, nessa época, ainda não era reconhecida como a capital do reino. Ela já estava sendo projetada para isso, mas ainda faltavam algumas coisas. Nós estamos falando do século 12 a.C. Foi nessa época que os filisteus, que viviam aqui nessa regiãozinha aqui próxima ao mar Mediterrâneo, eles subiram até a cidade de Siló, onde estava a Arca da Aliança, e pegaram a Arca da Aliança, e entraram na cidade, invadiram a cidade e destruíram a cidade. É assim que começa essa história. E o que era essa Arca da Aliança? A Arca da Aliança era algo que Deus tinha instituído no meio do povo, para que eles tivessem na memória a presença de Deus com eles. Então era tão precioso, tão forte esse significado, que as pessoas, quando eles foram roubados, quando destruíram a cidade, eu tenho certeza que eles não ficaram tão chateados, não. Ficaram angustiados. Mas quando levaram a arca, Israel não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque a arca significava a presença de Deus no meio do povo. E quando ela foi roubada, eles se sentiram desprotegidos. Existem alguns textos em crônicas que diz que algumas pessoas,
eles começaram a orar e pedir a Deus, a clamar, para que a arca voltasse. Porque para eles, a presença de Deus era somente a presença da arca. De tão importante que era esse símbolo para o povo de Israel. Ou seja, quando Deus, só para os irmãos terem uma ideia, quando Deus, quando os homens iam para uma batalha, eles levavam a arca da aliança, para poder vencer a batalha. E há casos na Bíblia onde a arca não estava, ou deixaram de levar, e que a guerra foi perdida. Tamanho significado dessa arca da aliança. Bom, ela foi levada então para uma cidadezinha chamada Asdod, que fica no reino dos filisteus. E dali aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Eu digo que aonde a presença do Senhor passa, algo extraordinário acontece. Aonde está a presença de Deus, e nesse caso a arca, que era o símbolo da presença de Deus, por onde ela passou, alguma coisa diferente aconteceu. Alguma coisa ela ia causar, irmãos. Ela não saía de um lugar para outro à toa. Se ela fosse numa batalha, era para guerrear e ganhar a guerra. Se ela fosse levada para um país da forma como foi, algum estrago ela ia fazer. E foi o que aconteceu. Ela chegou em Asdod e uma peste gigantesca começou na cidade. É o que nós conhecemos como a peste dos ratos, a peste bubônica, lá no século XII a.C., que depois se repetiu na Europa. A gente sabe disso, que ela vem da pulga do rato. Por isso o texto fala tanto de ratos de ouro. E esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7, vocês podem ler. E essa peste tomou conta da cidade e os moradores não viam a hora de tirar dali e jogaram ela para Gate, também dos filisteus. O povo dali também foi infectado pela peste. E ela causou ali, causou muito. E ela foi levada de novo para Ecrom, também cidade dos filisteus, na divisa com o povo de Israel. E de novo causou. Ou seja, foi uma destruição em massa, dizimou muita gente. Foi uma peste que eles estavam sem controle. E eles ficaram tão impressionados com isso. E eles sabiam que era por causa da arca, porque no momento que eles moviam a arca, a peste ia para outro lugar. E aí eles resolveram então, vamos devolver essa arca. Esse negócio é maldição. Eu não quero a presença de Deus. A presença de Deus para esse povo era maldição. E a arca foi devolvida e chegou à cidadezinha de Bet-Semes, que é uma cidadezinha onde viveu Josué. Era conhecido pela terra de Josué. Essa cidadezinha recebeu a arca e resolveram deixar a arca num determinado lugar, num chamado outeiro, e lá eles estavam lá com a arca, e de repente ela foi passar alguns dias lá, não sei se foi semanas, e alguns homens dali da cidade começaram a ficar interessados pelo que tinha na arca, curiosos. E a Bíblia conta que, embora essa cidade de Bet-Semes era uma cidade onde os levitas, que eram aqueles que poderiam estar em contato com a arca, que eram aqueles a quem hoje nós, quando a gente vê a reunião para se levantar dízimo, para se levantar alguma oferta para a igreja, eram aqueles que viviam das ofertas da igreja. Quando Deus instituiu as tribos de Israel, Ele separou uma delas, para que ela fosse sustentada pelas outras, para que ela cuidasse da igreja. Os sacerdotes, os levitas, são esse povo que eram responsáveis por música, quem toca música aí sabe disso, e eles eram separados para isso. Embora eles tivessem o poder de estar em contato com a arca, nem todos eram. E nessa curiosidade, nessa cidade aqui, morreram mais 70 pessoas. Diz a Bíblia que foram 70 pessoas que morreram de chegar perto da arca, de querer ver o que tinha dentro, por curiosidade. E esse povo aqui então resolveu tirar a arca daquela cidade. O povo de Israel também achou que ali era um problema. E aí ele pegou a arca e transferiu para uma cidadezinha chamada Kiriat Jearim.
uma cidadezinha bem próxima a Jerusalém. Estão falando aí de 30, 40 quilômetros. Aqui parece mais próximo, viu, irmãos? Mas é que eles andavam pelas colinas, está vendo como era cheio de curvinhas as estradas? Porque eles não conseguiam ir diretamente em linha reta, tinha muita colina, então eles tinham que fazer as voltinhas. Enfim, aí começa a nossa história. Aí começa o texto que nós lemos. A arca em Kiriat, que é a cidade de Abinadab, que era um levita, que era alguém que podia chegar e receber essa arca. Essa nossa história, ela começa assim, começa a falar um pouquinho dessa casa de Abinadab, e depois de uma segunda casa, que a gente vai chegar no texto aí, que é de Obed-Edom. Então vamos guardar os nomes. Abinadab, facinho de guardar, Obed-Edom, a segunda casa. São duas casas, residências, onde a arca foi colocada. São duas situações, dois momentos, assuntos muito variados, provavelmente poderíamos levantar sobre isso, mas são duas situações, duas casas, onde a presença de Deus, que era a arca, estava ali, e que algo diferente aconteceu nessas duas famílias. Tudo bem, a arca ficou lá na casa de Abinadab por muito tempo. Nessa cidadezinha de Kiriat Jearim, ela chegou por volta do ano 1100, 1110, ficou até 1070 mais ou menos. A Bíblia fala 20 anos. A gente não sabe exatamente se foi 20 anos numa casa específica ou se não é o tempo todo, porque a gente sabe que essa arca, no total, ela chegou em Jerusalém no ano 1000, que foi o ano da instituição do reino de Davi em Jerusalém. Então, esses 20 anos a gente compreende que é um pouquinho mais. Ela ficou nessa cidade por um pouquinho mais. Mas 20 anos é bastante tempo, não é, irmãos? Vocês já pensaram? 20 anos guardando um tesouro na sua casa? A arca da aliança do Senhor. Que importante, hein, irmãos? Que importante. Que coisa interessante. E a gente vê que durante esses 20 anos que a arca ficou lá na casa de Abinadab, teve uma coisa interessante. Houve paz em Jerusalém e entre Jerusalém e os filisteus. Não teve notícia de guerra. Eles não invadiram mais. Ficou lá parado, 20 anos, vivendo a sua vidinha, a vidinha do povo de Israel, Jerusalém não invadida. O que significa isso para quem está do outro lado, quem é o rei, que está olhando a situação do país? É conveniente que eu mantenha essa arca lá, não é não? Até agora, eu não preciso fazer nada. Ela está lá e estamos em paz. Fica na casa do homem mesmo. Deixa eu instituir meu reino. Nessa época, Samuel, ele já tinha o seu ministério como sacerdote e depois como profeta. E o rei Saul estava começando no finalzinho dessa trajetória, já está começando a ser nomeado e ser determinado por Deus, através do próprio Samuel, ungido como rei de Israel, já no finalzinho desses 20 anos. E também aparecia a história de Davi, que também era um concorrente ali de Saul. Só que Davi estava um pouquinho ao sul, ele ficava um pouquinho mais ao sul, perto de Hebrom, que é uma cidadezinha mais para o sul, e ele não se misturava ainda com o povo de Jerusalém. Davi estava um pouquinho recuado em relação a isso. Então é esse momento que a gente vê, um momento em que era conveniente para o reino, porque não tinha briga, não tinha invasão, e essa arca estava bem protegida. Porque uma das coisas que mais as pessoas tinham medo na época era desse transporte da arca. A história diz assim, que quando a arca passou pela terra dos filisteus, ela causou muita desgraça, muita morte, dizimou algumas cidades, através da influência da arca. A arca foi levada para Kiriat, saindo da cidade anterior, que era a cidade de Josué, porque os moradores ficaram curiosos pela arca e morreu ali 70 pessoas, e eles ficaram tremendamente abalados por isso. Então quiseram desovar a arca, na verdade é isso. E o risco
que as pessoas corriam, ainda era contundente, porque essa história ainda só era conhecida pelos filisteus e os outros povos. E o Egito, que ficava ali bem ao sul, será que não poderia resolver também fazer uma graça com essa arca? Então, guardar uma arca tinha um significado interessante, do tipo, é um risco, eu preciso ter coragem, eu preciso estar disposto a fazer isso, e a qualquer momento as coisas podem mudar, porque ela pode virar desgraça até para a minha família. Muito bem. E aí Samuel começou o seu ministério, e ele começou quando a arca chegou em Criate. Ele conclamou o povo para se arrepender. Samuel sabia o problema. O povo estava sofrendo porque eles estavam distantes do Senhor. E Samuel começa a conclamar o povo para que eles pudessem se arrepender. E a mensagem dele, essencialmente, era que o povo se arrependesse e voltasse os seus olhos para Deus. Mas ainda dentro desses 20 anos, que a arca ficou lá na casa de Abinadab, até o final vocês vão estar sabendo falar esse nome, tá? Abinadab. Existia uma coisa que quando a arca ela foi roubada e ela foi transitada de Siló para as outras cidades dos filisteus, o povo queria um lugar para adorar. O povo vivia disso. Ele precisava de templo, precisava de lugar para adorar. E como naquela época a situação das cidades não estava assim, vamos chamar, estabelecida, eles criaram alguns lugares para adorar a Deus, que foram os outeiros, os oráculos, e geralmente ficavam nos outeiros, nos montes das cidades. Então começou a se distribuir vários oráculos, vários locais para essa adoração. E eu disse que Samuel chamava o povo para o arrependimento, porque a mensagem dele era essa: Israel foi chamado à obediência e ao serviço do Deus da arca. Essa era a mensagem de Samuel. A nossa história ainda continua um pouquinho. Aí a casa, Davi chega, já está preparando o seu reino em Jerusalém, saindo de Hebrom, e ele fala: que tal levarmos a nossa arca agora de Quiriate diretamente para Jerusalém? E ele planeja isto. E ele planeja transferir a arca para Jerusalém. E de novo acontece um incidente. Vocês já viram que interessante? De novo acontece um incidente. Ele pega a arca de Quiriate, da cidade de Quiriate, da casa de Abinadab, e vai levar para Jerusalém, e de repente, no caminho, um dos filhos de Abinadab, que a Bíblia chama de Uzá, o outro chama-se Aio. Aio, só para os irmãos saberem, provavelmente quer dizer irmão, e provavelmente se refere a Eleazar, ou Eliezer, que é o irmão, um dos irmãos de Abinadab, dos filhos de Abinadab. E Uzá vai à frente e de repente ele vê que os bezerros, os cavalos, o transporte que estava sendo feito errado, que Deus não mandou levar ninguém sobre carroças, era para levar no ombro dos sacerdotes essa arca, por isso que ela tinha dois bastões grandes lá, para ficar no ombro, ninguém podia tocar a arca durante o transporte. E eles levaram no lombo de acho que carroças ou coisa parecida, num percurso de 30 quilômetros, eu acho que, pelo que a gente vê, foi pouca coisa, e essa arca deu de cair, porque os cavalos, eu acho que tropeçaram, e Uzá vai, estende a mão, e ali ele fica imediatamente morto. De novo, acontece a mesma coisa. Antes dessa arca ir para lá, para a casa de Abinadab, ela tinha sido transferida porque ela tinha destruído 70 pessoas. Ela fica 20 anos ou mais na casa de Abinadab, sai da casa de Abinadab para ir para Jerusalém. De novo, alguém da sua família morre. E aí, essa arca é transferida então para uma outra casa. Davi não se acha capaz e nem com competência suficiente para carregar essa arca. E ele resolve deixá-la um pouquinho na casa de alguém, e a Bíblia chama de Geteu, desculpe.
o nosso amigo Obed-Edom. Se a gente for olhar o que era o Geteu significava mais ou menos um estrangeiro, alguém que era de fora. Agora eu pergunto para os irmãos, se os irmãos são capazes de compreender isso. Deus, apesar da linha levita e sacerdotal de Abinadab, e provavelmente de seus filhos, Deus destrói um dos filhos, mata um dos filhos, permite a morte dele, porque ele tocou a arca. E leva depois desse acontecido para a casa de um homem que era considerado estrangeiro ali na terra. Com certeza não devia ser levita. A Bíblia, muitos pesquisadores ainda dizem que teria que ser levita, porque mesmo que ele fosse de fora, ele tinha se convertido de alguma forma ao povo para ser levita, porque senão não tinha sentido o que Deus estava fazendo. Porque existia toda uma linha de doutrina para satisfazer o transporte da arca, e Deus estava jogando isso na casa de alguém que não tinha nada a ver. Davi faria isso? Então a gente realmente não sabe de onde vem esse Obed-Edom. A gente só sabe que posteriormente ele se tornou um levita mesmo. Ele se tornou alguém que tomava conta do templo e que era o responsável, a família ficou como responsável para transportar a arca, sempre. E um detalhe interessante é que ela ficou só 3 meses na casa dele. Só 3 meses. E nós vemos aí que o que ficou dessa historinha é que houve bênção a toda a casa de Obed-Edom. Não se falava em outra coisa no reino. A notícia chegou no reino. Quando Davi foi avisado que estava na casa de Obed e que o Senhor tinha abençoado, a gente lembra desse texto de Coríntios 9, que diz que a graça do Senhor superabundou na família de Obed-Edom. E isso me chamou muita atenção. A arca ficou 20 anos na casa de uma pessoa. E a Bíblia não faz nada, nenhum comentário de que aquilo foi bênção na casa daquele senhor. E depois ela passa 3 meses na casa de um outro, e a Bíblia faz questão de dizer que ela foi bênção, ela não foi maldição. Então a gente fica realmente pensando, e eu levantei alguns pontos interessantes, que a gente agora começa a falar um pouquinho sobre o acontecido. Então, vou fazer um resuminho da história. Para chegar na casa de Abinadab, a primeira casa, foram 20 anos que lá ficou, chegou após um incidente de morte, por imprudência, e saiu causando morte por imprudência novamente. A mesma imprudência da que ficou conhecido, que Abinadab sabia, que levou para sua casa, correndo esse risco, ele viveu isso na pele, através de um dos seus filhos. E o que fica dessa história da segunda casa? A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Chegou após um incidente também, que foi a morte do filho de Abinadab, ele já sabia. Mas saiu como? Saiu com festa e muita alegria, celebrada por Davi e todo o seu reino. Existem coisas que aparecem na nossa vida e que chegam como um incidente, com uma tristeza, com alguma coisa que nos marca profundamente. E às vezes, a gente não percebe a presença de Deus ali, e essas coisas, para quem olha de fora, vai enxergar as mesmas coisas sempre. Os mesmos incidentes ocorrendo. Nada mudou naqueles 20 anos. Nada mudou naqueles homens. O que a gente conclui, o que a gente vê dessa história é simplesmente isso. Através de um incidente, de uma tristeza profunda, Deus te deu um presente. Abinadab recebeu um presente. E com tristeza profunda ele entregou o presente. E na casa de Obed, com muita tristeza ele recebeu aquele presente também.
Porque com certeza ele ficou abalado com o que tinha acontecido com Abinadab. Sabia da história. Mas ele entregou uma alegria. Algo modificado, algo diferente. Por quê? Nos dois textos, irmãos, nós vemos facilmente que existia a questão da obediência. E aí vocês vão me perguntar, mas os dois não foram obedientes? No meu conceito, sim. Porque o reino chegou, não tinha para onde levar a arca, não dava para levar para Jerusalém, então vou levar para sua casa, Abinadab. Pode ser? Pode ser? Você obedece o rei? Ele foi obediente, levou para a casa dele. Mas ele lembra muito aqueles talentos, não lembra? Aquele homem que pegou os talentos, que recebeu e enterrou e guardou ali para depois devolver. Ele simplesmente recebeu, guardou na sua casa e com certeza ele deve ter falado para os seus filhos e seus netos, não chega perto. Não toque. Mas tem muita coisa que a gente faz na nossa casa que a gente fala assim, não faça isso, meu filho. Não faça isso. Mas a gente não diz o porquê. A gente não ensina ele por que não. A gente não é capaz de perder um tempo e explicar, nem que seja 20 mil vezes, durante 20 anos, não sei quantos dias tinha, mas só multiplicar por 360, são 7 mil dias, sei lá, 70 mil, não sei. É bastante tempo. Se todo dia eu chegasse nos meus filhos, olha, irmãos, meus filhos, nós estamos aqui com a arca, viu? Essa arca, não é que você não pode pôr a mão, não é isso. É que ela significa a presença de Deus. Vamos aproveitar, vamos viver esse momento. Vamos agradecer porque Deus nos colocou aqui. Vamos cultuar isso. A gente, muitas vezes na nossa casa, a gente esquece de falar isso. E as coisas vão ficando no esquecimento. E passa 20, 30 anos e nada muda. Mas a obediência existiu. Porque eles obedeceram o rei. A Bíblia não fala que foi com mais alegria ou com menos alegria que Obed ou Abinadab recebeu a arca. Simplesmente receberam, obedeceram o que estava sendo decretado ali pelo rei. Então houve obediência. Eu imagino que a obediência de Obed foi mais carinhosa, do tipo, que privilégio, deixa eu levar para minha casa. Eu quero ser capaz de obedecer dessa forma. Mas seguindo, tem uma outra coisa também, uma determinação e uma coragem. As duas casas também têm isso. Determinação, porque ele sabia do risco. Coragem, ele sabia do risco que a arca poderia exercer na sua casa. A Bíblia diz que Obed tinha 8 filhos, teve 8 filhos e muitos netos. Eu imagino que devia ser uma casa grande, em que em algum cômodo, algum lugar, ele deve ter colocado essa arca. Você já imaginou ficar vigiando seus netos, seus filhos? Não pode tocar ali não. Tinha que ter coragem para levar, não tinha não, irmãos? Tinha que ter determinação. E o outro guardou por 20 anos, eu não sei nem o que ele fez. Eu imagino que ele construiu um porão todo fechado e guardou lá no porão, trancou as 7 chaves e dali só sai quando resolver levar lá daqui. Mas ele nunca, eu vou usar uma expressão bem nova, né, bem nossa, ele nunca curtiu a presença da arca na sua casa. Mas ele foi determinado, ele sabia, ele teve coragem. Ele escondeu, com certeza. E por último, eu acho que os dois tiveram entendimento do que significava a arca. Eu disse que a arca significava a presença de Deus entre o povo, e por onde ela passava, ela causava, ela tinha impacto. Ou era bom, ou era ruim. E a gente sabe, isso eu queria que vocês guardassem no coração, quando Deus fala com a gente, quando Deus nos mostra alguma coisa muito claramente, quando nós não a seguimos, isso pode muito bem voltar contra a gente, nos atropelar na frente, nos fazer andar por caminhos não muito claros. A Bíblia fala que
a presença do Senhor é tão importante que lá no Salmo 84, outra vez eu citei errado, mas o 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, pois um só dia na sua presença vale mais que 1000. Quando os filhos de Coré escreveram isso, eu fico imaginando quão precioso era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Quão precioso era. Quando ela saiu de perto, eles ficaram perdidos. Eles não sabiam mais o que fazer. A presença de Deus, através da arca, ela era tão forte no povo de Israel, que as pessoas, muitos, se perderam. Ficaram completamente abalados. E foram e descumpriram tudo que Deus tinha falado. Alguns casaram com pessoas de fora. Deus tinha falado que não era para ele casar com alguém de fora. Nessa época começou a acontecer tudo isso. As pessoas foram deixando de crer no Deus da arca. E a coisa foi andando. Mas eu tenho certeza que os dois tinham conhecimento e entendimento do que realmente significava a presença da arca na vida deles. E eu tenho certeza também que esses 3 fatores trouxe e pode trazer a bênção do Senhor. No passado ela trouxe, e a gente vê claramente isso na vida de Obed. Você pode estar pensando assim, mas por que não na vida do outro? Por que não na vida do outro? Olha o que eu escrevi aqui, ó. Eu não sei se está certo, mas o que ficou registrado sobre essas famílias? O que fica registrado no nosso coração com o tempo? É aquilo que nós fizemos e aquilo que nós significamos para o mundo, certo? Da primeira família de Abinadab, mais de 20 anos com a arca, sem registro de bênção para a família. Do transporte da arca, seu filho Uzá é morto por não estar preparado para transportar a arca. 20 anos ele não conseguiu treinar o filho dele. Pouco mais de 20 anos. Era levita. Era homem dedicado só para aquilo. 20 anos. Parece forte a gente falar isso, mas durante muito tempo, ele passou com seu filho ensinando, porque ele ia continuar na sequência ali dos sacerdotes, e ele não conseguiu passar. Uma das coisas simples, que era a prudência no transporte da arca. O que ficou da outra família? A família de Obed-Edom, que eu nem sei se era judeu, ficou com a arca por 3 meses, e a história registra que a família foi abençoada pela presença de Deus. E aí a gente realmente tem que trazer para a nossa casa. É aí que eu acho que a gente precisa ter uma avaliação real do que isso significa para a nossa casa. Olha, as 2 famílias tiveram a mesma oportunidade de desfrutar a presença da arca. Não foi negado a nenhuma das 2 famílias, certo? Todas elas tiveram, alguns por mais tempo, outros por menos, mas todas elas tiveram. E todas elas sabiam a condição em que ela tinha chegado na sua casa. Ela chegou, a condição era a mesma. Ela representava perigo no transporte. Precisava ter prudência. Precisava ler lá as escrituras, onde Deus estabeleceu que eles tinham, e ler lá e falar assim, ó, tem que ser dessa forma que tem que ser transportada. Se eu vou fazer diferente, pode acontecer de novo. E aconteceu. Para as 2 famílias foi dada a mesma bênção. A presença da arca, a presença de Deus na vida daquelas famílias. E o que isso significa, né? O que nós aprendemos aí com a presença de Deus? A presença de Deus, a presença da arca diante do povo, ela trazia uma coisa chamada santificação para o povo. Por isso que quando Samuel conclama
para que se faça, o povo se arrependa, era justamente isso. É preciso santificação, é preciso mudar seu jeito de viver. A Bíblia está nos falando isso a todo momento. É preciso que a gente mude o nosso jeito de viver. É preciso que a gente creia nisso. Que mudando o nosso jeito de viver, a presença de Deus vai ser bênção na nossa vida. A presença de Deus vai ser bênção na sua vida. Uma outra coisa que a presença de Deus não permite é imprudências. Você foi chamado, e diz lá o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, eu não sei se foi Paulo ou Lucas que escreveu ali, mas ele diz assim que nós continuamos, a igreja ali continuava, precisava ainda do leitinho materno. Ela não crescia. Enquanto ele estava se esperando que comesse alguma coisa mais sólida, ele ainda estava precisando do leite materno. Isso tem acontecido nas nossas vidas, irmãos. Porque nós somos imprudentes. Porque nós não nos colocamos na presença de Deus para que Ele possa mudar algumas coisas que estão erradas. E nós continuamos a precisar sempre. Por isso que acontece, muitas vezes, me permite falar isso, irmãos, quando alguém faz um apelo na frente, o irmão levanta. Não, tudo bem, você pode aceitar Jesus a todo dia, a toda hora, todo instante. Mas, às vezes, eu fico preocupado com aquele aceitar Jesus. Espera aí, então a primeira vez que você aceitou não foi de verdade? Será que precisa aceitar de novo? O que está acontecendo? Isso me preocupa um pouco, irmãos. Porque nós somos imprudentes nas coisas que nós fazemos. Nós sabemos que, quer ver uma coisa? Nós sabemos que nós temos dificuldade em algumas coisas da nossa vida. Nós conhecemos a nossa fraqueza. Eu posso perguntar para todo mundo aqui, não precisa falar, mas todo mundo conhece um pouquinho da sua fraqueza, não conhece? Conhece. Sabe que se for pressionado naquilo, vai dar problema. Então o que você tem que fazer com isso? Joga na mão de Deus, com submissão, e fala para Ele, cuida disso para mim, meu Pai. Eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com isso, me ajuda. Que eu não seja imprudente de novo, e fazer tudo de novo. E chegar na Tua presença com esse carão, que eu não tenho nem vontade de chegar, porque se eu chegar, como eu chego na Tua presença, Senhor, de novo, com a mesma falha, com o mesmo erro, cometendo a mesma imprudência. A presença de Deus não permite isso, não. E a presença de Deus abençoa toda a casa. Onde existia um justo, aquele que clama, a sua casa será abençoada. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu convoco a todos os pais, mães, até os filhos mesmo, que não têm os pais convertidos, ou o contrário, os pais que não têm os filhos convertidos, dobrem seus joelhos, porque vocês serão ouvidos. A presença de Deus, ela muda as coisas na nossa casa. Muda bastante, tem que mudar. Se passar 20 anos e não mudar nada, tem algo errado. 3 meses foi capaz de mudar tanto? Quanto tempo você está na presença de Deus? E a presença de Deus traz alegria. Traz muita alegria. Ela traz alegria. Eu vejo quando Davi pega aquela arca e ele sai da casa de Obed. E o texto nos diz ali no versículo 12, 11 e 12, que ele sai cantando, ele sai dançando, ele sai fazendo a maior festa. Davi sai de um jeito que a filha de Saul, chamada Mical, olha para ele e fala, por favor, né, rei? Que vergonha, que vexame. Você não podia fazer um negócio desse. Ele chegou dançando, do jeito que ele queria, na alegria do coração. E ele não se importou muito com a Mical. E Deus castigou Mical depois que ela não teve nem filhos. Mas, independente disso, ele foi criticado porque aquilo chamava a atenção do povo na época. A alegria que ele ficou. E é isso que a gente vê. A presença de Deus na sua vida tem que trazer alegria. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente vem triste.
Eu confesso que venho também, de vez em quando, triste. Mas quando eu canto aqui, hoje eu senti no céu, com aqueles corinhos maravilhosos, aquelas voz suave, a gente ouvindo aquela voz, falei, meu Deus, coisa boa, nem cantei, não consegui cantar, porque eu fiquei sentindo aquilo, e eu falei, nossa, como é bom estar aqui, como é gostoso ouvir essa música. Alguns podem achar que está desafinado, mas para mim estava ótimo, para mim estava no tempo, na hora e no volume correto. Por quê? Estava fazendo muito bem ao meu coração. Então, a alegria que eu sinto, ninguém pode roubar. Alguém consegue roubar a tua alegria? Definitivamente? Não. Porque ela vem de Deus. Não consegue, você vai ficar triste por alguns momentos, mas vai passar. Vai passar. Por último, eu queria que vocês pensassem nisso aí, que eu acho que é o mais difícil para as nossas vidas. Eu disse assim, ó, quanto tempo a sua casa está na presença de Deus? 20 anos? Alguns meses? Isso é pesado, irmãos. Quanto tempo você ouve falar desse Deus? Quanto tempo você sabe a importância da sua palavra e da sua presença na sua vida? Tem bastante tempo? Que bom, glória a Deus. Tem feito bem a sua vida? Que bom, glória a Deus. Tem buscado e sentido a necessidade de buscar a Deus nesse período? Oh, glória a Deus. Que bom. Tem sido feliz? Tem sido feliz nesses anos? Tem mostrado para o povo que vive ao seu redor, como Obed e Edom, que eles eram abençoados, que eles estavam com certeza muito felizes, e isso se espalhou pelo povo, de tal forma que o rei ficou alegre com aquela notícia? Tem sido assim para as pessoas que vêm à tua casa, à tua família? Tem sido assim? Isso é importante a gente refletir um pouquinho. A presença de Deus na sua casa chegou por ocasião de um incidente? Nas duas famílias chegou. Chegou na casa de Abinadab por um incidente. Por um momento triste, um terror, medo, angústia. Os pés saíram do chão, eles não sabiam o que fazer mais. Chegou assim a arca, a presença de Deus na casa de Abinadab. Chegou na casa de Obed, como? Usar um dos filhos desse homem que era considerado levita, faleceu, porque fez errado, foi imprudente. E como castigo, vamos chamar de castigo, mas como verdadeira astúcia de Deus, ele faleceu. E chegou aquela desgraça para Obed. E na sua vida, como é que chegou a palavra de Deus? Como é que tem chegado a presença de Deus? Eu costumo dizer que a gente não precisa muito, ir muito além, e pensar na nossa vida, e esperar que aconteça alguma coisa triste para que a gente possa tomar uma atitude. Eu gosto de olhar para as coisas de Deus e ver, ó, Deus está ensinando. Deus está trazendo a sua presença. Se foi através de um incidente, e eu continuo, se foi através de uma coisa ruim, de uma angústia, você está transformando isso numa festa? Ou você está ainda triste, angustiado, e não sabe o que fazer, mesmo estando na casa de Deus? Isso significa que a presença de Deus não está no seu entendimento ainda. E é preciso trazê-la ao seu entendimento. E por fim, eu queria dizer assim, o que você precisa melhorar ou mudar para que a sua casa alcance essas bênçãos sem medida. Eu queria só que você pensasse numa coisa que eu pensei lendo o texto, e o que eu queria que você pensasse lá no seu coração.
Será que na sua casa não tem um Uzá ainda? Não tem um filho como o Uzá? Será que na tua casa ainda não tem uma pessoa que é do seu amor, que é um querido seu, mas que está despreparado? Será que na tua casa ainda existem pessoas, por mais que você esteja na presença de Deus, se colocando na presença de Deus, pessoas que dependiam de você, ou dependem de você, para conhecer o Evangelho? Será que na sua casa não tem gente tão despreparada, ou tão descrente, ou caminhando para a morte? E você está com a Arca da Aliança na tua casa. Então, às vezes eu fico pensando, o que será que nós podemos fazer para melhorar? Como será que eu vou agir a partir de hoje, de agora? Eu vou querer ter o coração igual a Abinadab? Um levita que fazia todas as coisas, trazia música, alegria para o reino, e que viu um filho despreparado se perder? Ou eu prefiro ser Obed-Edom, em que as pessoas que estão aqui à volta, que convivem comigo, lá no meu prédio, lá no meu apartamento, olhem para mim e falam assim, que coisa, hein? Que bênção. Filhos na presença de Deus, pais na presença de Deus, bênção com certeza na casa. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Eu acho que a Bíblia nos ensina dessa forma, que a gente não precisa passar por certas dificuldades que a gente esquece e passa. E Deus está falando hoje ao seu coração. A presença dEle é importante, ela precisa ir para a tua casa, ela precisa permanecer na tua casa, mas todos da tua casa precisam saber o porquê que a presença de Deus é importante. E você é o responsável por isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.